Bem, deixa eu tentar ir adiantando, mesmo sem apresentação. Como eu disse, né, eu sou pesquisador da FIP, a gente trabalha muito com estruturação de PPPs e concessões. Eu costumo brincar que a gente trabalha durante todo o ciclo de vida. As PPPs e concessões começam uma etapa antes da estruturação, que é quando o poder público define que políticas públicas ele quer implementar através de PPPs e concessões. Tomada essa decisão, existe uma etapa que a gente chama de estruturação, onde o poder público se pergunta, bem, vou fazer um hospital, quanto eu preciso pagar para um parceiro privado para que ele opere esse hospital? Esses estudos, que a gente chama de modelagem da concessão, eles culminam nos documentos licitatórios numa coisa que a gente chama de preço licitatório, que é o preço que um parceiro privado, médio, representativo, ficaria atraído para fazer aquele projeto. Então, guardem esse conceito. O preço licitatório é aquele preço que um parceiro médio, privado, representativo, ficaria interessado. Muitas vezes, as pessoas confundem o papel do preço licitatório com a segunda pergunta que precisa ser respondida no momento da modelagem, que é, bem, eu, poder público, quero fazer um hospital. Eu sei que um parceiro privado, médio, representativo, gostaria de 100 milhões, mas pagar 100 milhões para um parceiro privado traz vantagem ao poder público para a execução dessa política pública? É mais barato ao contribuinte trazer esse parceiro privado? Essa é uma segunda pergunta que é respondida por uma análise de custo-benefício e que não se confunde com a formação do preço licitatório. Isso é muito importante, porque o preço licitatório ele é utilizado por uma segunda etapa que a gente chama de concorrência. Então, reparem, eu preciso de um preço médio... Já aparece a foto. Então, a ideia aqui era responder, né, como financiabilidade, ou seja, como os aspectos financeiros, eles impactam a formação do preço licitatório. Como eu disse a vocês, tentando responder um pouco bem rápido o que era o preço licitatório, a gente tem o poder público querendo implementar um hospital, eles perguntam quanto um parceiro privado, médio, representativo, cobraria para fazer isso. Esse preço ele é utilizado para selecionar esse parceiro privado, portanto, a função do preço licitatório é achar o parceiro privado mais apto, interessado, e que consiga, através de um processo licitatório, extrair a maior vantagem para o poder público. Ao fazer isso, a gente termina deixando um ou outro parceiro privado que seria incapaz do ponto de vista de preço, mas a gente tenta deixar a maior concorrência possível, porque é no momento da concorrência que a gente vai extrair a mais-valia para o poder público. De novo, quando a gente confunde a ideia do preço licitatório com adivinhar o preço do licitante vencedor, muitas vezes a gente prejudica o certame, e aí eu vou trazer muito rápido um exemplo, por exemplo, de Pipa. A concessão lá em São Paulo, a gente teve 3 licitantes, a outorga mínima era de 50 milhões, o parceiro privado vencedor deu 1,3 bi de lance, o segundo colocado deu 500 milhões, o terceiro colocado deu 250. Se o poder público, no afã de acertar o lance licitatório do vencedor, tivesse colocado uma outorga de 550, o que teria acontecido? A gente teria desperdiçado o espaço de 1,3. Então, é muito importante que a gente fomente a concorrência. Dito isso, dado o papel do preço licitatório, qual é o desafio da financiabilidade na formação desse preço quando o poder público está estruturando o projeto? Bem, o primeiro desafio é trazer, e aí, como o meu antecessor disse, um fluxo de caixa que seja crível. Planilha aceita tudo. E isso é um problema. Muitas vezes, no afã de colocar o projeto na rua, a gente termina torturando o modelo para que ele saia com preço menor, com outorga maior. Isso não é bom. O parceiro privado sabe fazer conta. Não vai ser enganado. O segundo ponto que é relevante, parte desses insumos é o custo do dinheiro. Como é que o parceiro privado vai financiar esses projetos? Dado premissas críveis, dado o custo do dinheiro, a gente determina a rentabilidade que produz um preço que seja atrativo ao parceiro privado. Pois bem, a ideia da financiabilidade vem exatamente nessa discussão, no âmbito da formação do preço licitatório, como é que a gente calcula quanto o parceiro privado vai ter de custo de dinheiro? O dinheiro vem do acionista, o dinheiro vem de bancos. Em geral, em razão do preço licitatório ser uma coisa generalista, procurando um parceiro privado médio representativo, em muitos casos, a gente repassa para o parceiro privado o risco de financiamento. É assim que a gente tem adotado nos últimos anos no Brasil. Risco de financiamento fica para o parceiro privado. E, dado a generalidade do preço licitatório e a alocação do risco de financiamento ao parceiro privado, a gente simplesmente não investiga a fundo como esse parceiro privado vai se financiar. A gente olha para uma coisa, bem, como é que o mercado cobra hoje, portanto, a rentabilidade está dada. Isso funciona para projetos que são mais commodity.
Por exemplo, iluminação pública ficou um pouco mais commodity. Mas projetos que são mais sofisticados, que têm grande investimento de CAPEX, têm, de fato, um desafio financeiro, a gente não pode parar nessa etapa. Isso não significa particularizar os projetos. O histórico mostra que todas as vezes que a gente tentou particularizar projetos, a gente teve problema. E aí eu posso citar as rodadas de estradas da União, que se calcaram no financiamento muito específico do BNDES, e isso não foi contratualizado, esse financiamento não saiu, e a gente está tendo aí os problemas com as relicitações. Mas não particularizar não significa que a gente esteja que ter atento às exigências dos financiadores desse projeto. Então, o que é que significa isso? Que, quando a gente está estruturando um projeto e que ele tem um desafio de financiamento, de investimento, a gente, como me colocando na figura do poder público, a gente precisa avaliar as condições de mercado, a gente precisa avaliar as garantias que são impostas pelo concedente, e, mais que tudo, a gente precisa avaliar as características do projeto. O que é que eu chamo de avaliações das condições de mercado? Que linhas de crédito estão disponíveis? O BNDES se retirou há algum tempo como grande fornecedor de crédito. Tem voltado, tem tentativas. A União recentemente soltou algumas iniciativas muito boas, inclusive falando sobre debêntures incentivadas. O projeto ele pode se eleger, por exemplo, para atender o critério de ESG. É um dinheiro que está carimbado e que tem uma certa mudança no mercado. Está preocupado com a questão dos cenários macroeconômicos, preocupado com as garantias públicas, que garantias a gente vai poder oferecer no âmbito desse projeto para facilitar aos financiadores dar dinheiro a esse parceiro privado. De novo, cito aí a União com uma iniciativa muito boa em ser a contraparte, né, das garantias públicas, e, por fim, as características do projeto, investimento, a questão da alocação de risco, tudo que o antecessor aqui já colocou. Eu agradeço e tentei respeitar o tempo. Obrigado.